capítulo 2, versículos 19, 20 e 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não é admirável que aqueles mestres que estão com as Escrituras em suas mãos leiam esta palavra e ainda ensinem àqueles que os ouvem a pagar dízimos, a cumprir requisitos da lei. Vejamos que muitos comentam que o apóstolo morreu e vive para Deus, mas não leem que ele morreu para a lei. Veja, eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O que ele quis dizer com isto? É porque a lei aponta o pecado e o pecado mata. É exatamente por isso que Cristo veio morrer na cruz, para nos livrar, nós pecadores, da sentença da lei sobre nós. E essa sentença Cristo levou sobre o seu próprio corpo. Nós, unidos com ele agora, cumprimos totalmente a lei. Por isso que ele diz, estou crucificado com Cristo. Será que a morte de Cristo ainda nos faria devedores a Deus de 10% de nossa renda? Será que a morte de Cristo não é suficiente para que Deus nos aceite completamente nele e sejamos totalmente de Deus, como está escrito? Na sequência, no versículo 27, ele diz, não anulo a graça de Deus. E você, como mestre e ensinador das Escrituras, anula a graça de Deus ensinando os crentes a serem legalistas? Quantas almas pensam ser abençoadas porque cumprem a lei, pagando fielmente 10% de sua renda, cumprindo a lei? Mas isto é anular a graça de Deus. A graça de Deus não envolve nenhuma troca. Precisamos ler as Escrituras e meditar nelas. Para estes que voltaram para a lei, ele diz, segue-se que morreu Cristo em vão. Para estas pessoas que seguem a lei, a morte de Jesus não adiantou nada. Não tem valor algum. Foi em vão. A graça de Deus não veio. Portanto, estão seguindo um Jesus diferente, um evangelho diferente. Veja que ainda nesta carta, e toda esta carta foi escrita para, de uma vez por todas, impedir que a lei fosse instituída entre os crentes em Cristo Jesus, que se unem à sua morte e na sua ressurreição, conforme Romanos 6. Ele diz no versículo 15 ainda do capítulo 2 de Gálatas, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios,
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos, pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Portanto, não há nenhuma justificação, não há nenhuma justificativa para que sejamos legalistas. Vamos observar para quem é a lei na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Lembramos que as duas cartas a Timóteo são cartas consideradas ministeriais para aqueles que ensinam e que exercem o ministério na igreja. Ele diz assim no versículo 8 do capítulo 1. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Portanto, a lei não é para o justo, aquele que em Cristo se torna justo. Foi justificado pela morte e ressurreição de Jesus. E como diz Gálatas, mediante a fé nisto é que nós recebemos graça sobre graça e que nós vivemos para Deus. Como está escrito em Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Diz assim, na parte B do versículo 13 do capítulo 6 de Romanos. Mas oferecei-vos a Deus, nós mesmos, nós somos de Deus, como ressurretos dentre os mortos. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. Deus está nos recebendo como uma oferta ressurreta. Medite nisto. A oferta somos nós mesmos, como está em Romanos 12. E aqui, em Romanos 6, diz, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Portanto, nós oferecemos-nos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Estamos vivos. Deus está nos recebendo porque estamos vivos em Cristo. E nele fomos justificados mediante a nossa fé. Tudo é de Deus. Todo o nosso corpo, alma e espírito é de Deus. Tudo que possuímos é de Deus. Nós somos 100% de Deus. Todas as nossas coisas são 100% de Deus. Porque nós somos agora ressurretos diante dele. Participamos da sua vida e temos o seu Espírito Santo. Amém.